3314. Relator, excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani. Alberto Balazeiro. Embargos em recurso de revista 2647 de 2013. Embargando sindicatos empregados nas empresas de transporte de valores do Estado de Minas Gerais. Embargado Banco do Brasil. Advogado, presidente doutor Augusto Tadeu Carvalho de Almeida, pelo sindicato embargante. E o doutor Pedro Henrique Lázaro Santin, pelo banco embargado. Ministro Alberto Bastos Balazeiro tem a palavra. Pois não, presidente. Cumprimento todo platão na tribuna, acude-se aqui de embargos em recursos de revista decorrente de ação civil pública, presidente. O debate aqui, inicialmente, eu aponto que o acordo embargado registra a celebração de contrato comercial de prestação de serviço de transporte e custódia de valores entre os bancos réus e Embraforte Segurança e Transporte de Valores, destacando expressamente que as instituições financeiras se constam do acordo. Não quer dizer necessariamente que exista concordância. Que, sem qualquer imposição de prestação pessoal do empregado em suas dependências, e entendeu o acordo nesse sentido, que era indevida a responsabilidade subsidiária dos bancos contratantes. E eu esclareço aqui, presidente, que a configuração de divergência jurisprudencial pressupõe, evidentemente, identidade fática e de controvérsia jurídica com solução diversa, exatamente a inteligência expressa na súmula do 9 meses primeiro dessa Corte. Na espécie, contudo, não há estrita aderência fático-jurídica entre o acordo da turma e o modelo proveniente dessa subseção, que, tratando de situação, abre aspas, incontroversa de terceirização de serviços de escolta armada, limitou-se a afirmar o entendimento de que a responsabilidade, à luz da súmula 3314, não se mitigava com a prestação simultânea a diversas empresas ou pelo fato de se tratar de serviço de escolta armada. Note que o acordo da turma não afasta a responsabilidade subsidiária, que o acordo é embargado, por entender que qualquer serviço de transporte de valores exclui a incidência da súmula 3314, tampouco porque havia múltiplas contratantes simultâneos do serviço da empresa de transporte de valores, mas sim porque não se identifica, no caso concreto, elementos hábeis a consubstanciar a chamada intermediação de mão de obra e a excluir a idoneidade do contrato comercial firmado entre as partes. Não há, a meu sentir, nessa hipótese, a configuração da divergência. Inviável, assim, a constatação de divergência por força da súmula do 9 meses primeiro. Ademais, os arestos que são colacionados também não indicam a fonte oficial de publicação, desatendendo, assim, o comando da súmula 337, inciso 1 do TST. Acerca também da contrariedade à súmula 3314, observa-se que a turma firmou convicção de que não houve terceirização de serviço, mas contrato de natureza comercial entre a empregadora do reclamante, empresa de transporte de valores, e os bancos réus. Ou seja, identificou do exame do caso concreto que não houve intermediação de mão de obra, cingindo-se o reclamante a prestar serviço à sua real empregadora. Nesse contexto, não identifico violação à súmula 3314 TST, que pressupõe efetiva terceirização de serviço, e é nesse sentido que eu trago jurisprudência à colação, inclusive, dessa subseção e de turma deste tribunal. Dessa subseção da minha relatoria, também da 8ª turma, da redator ministro Alexandre Agra Belmonte, também da 2ª turma, da relatoria do ministro Roberto Felipe Pimenta, 7ª turma, ministro Cláudio Brandão, 5ª turma, ministro Douglas Alencar Rodrigues, ainda da 3ª turma, ainda com composição do ministro Agra, e da ministra Maria Alina Malman, na 2ª turma. Cumpre notar também que a contratação de empresa especializada para o transporte de valores possui expressa autorização no artigo 3º, inciso 1 da Lei 7.102, de 83, não pressupondo por si só, quer dizer, isoladamente, a intermediação de mão de obra, e por essa razão, como eu disse, não entendo violada a súmula 3314 TST. Por todo esse contexto, presidente, não conheço dos embargos. É como voto. Obrigado, ministro Alberto Bastos Balazeiro. Eu indago o doutor Caio Augusto Tadeu Carvalho de Almeida, se gostaria de fazer uso da palavra. Bom dia, senhor presidente.
Eu gostaria, sim. Então, tem a palavra pelo tempo regimental de 10 minutos. Bom dia, né, novamente, senhor presidente, eminente senhor ministro relator, demais ministros e ministras, ilustre representante do Ministério Público, colegas, advogados e advogadas, serventuários, bom dia. Eu vou tentar falar brevemente do caso e pedir vênia para que seja revista a proposta de voto do ministro relator. Na nossa visão, aqui se trata de terceirização de serviço, não de contrato de natureza comercial. E nós começamos que os próprios bancos assim admitem nas suas defesas. Inclusive, o Banco do Brasil, várias vezes, faz menção ali da licitude da atividade terceirizada, né, que estava de acordo com a súmula 331, né, de modo que não entendemos, a devida vênia, que não se trata de terceirização, que se trataria, no caso, de contrato de natureza civil. Também nós temos uma legislação específica, até mencionada, né, pelo eminente ministro relator, que trata aí da atividade de vigilância, né, privada e transporte de valores, vigilância ostensiva, que é o caso, né, das empresas de transporte de valores. Então, assim, há uma própria legislação que foi criada ali por uma necessidade, né, à época, e que se mostrou bastante plausível ao longo do tempo, de que, de fato, era necessário que houvesse a terceirização dessa atividade, né? Salvo engano, foi a segunda legislação. E a própria natureza da atividade de transporte de valores, ela de fato é peculiar, né? Então, as empresas contratam aos bancos, né? A maioria das vezes são bancos, contrata aquela empresa de transporte de valores e vigilância armada ostensiva, né? E ali ela permite, ela faz o abastecimento de carros, de caixas eletrônicos, né? Trabalha com o numerário das empresas, né? E eu gostaria de salientar aqui também que muitas vezes há algum tipo, uma certa confusão, né? Talvez até pela peculiaridade mesmo da atividade, que permite uma certa confusão entre vínculo empregatício, terceirização, o que não seria o caso. Nesse sentido, nós entendemos que o acórdão trazido dessa SDI, ele permite, sim, a divergência de situações, né? Porque ali, claramente, o acórdão paradigma aponta que, numa situação de empresas de transporte de valores, foi considerado como uma terceirização, né? Essas empresas, esse segmento, eles, não há muita diferença, né, em situações práticas. Elas operam da mesma forma, de modo que entendemos que há, sim, essa similitude. Dito isso, gostaria de chamar a atenção aqui, caso, né, se ultrapasse essa barreira, e sabedor que aí, no caso, se tratam de bancos públicos, né, Caixa Econômica e Banco do Brasil, e sabemos, né, que da decisão do entendimento do STF em relação à Lei 8666, né, em especial
do artigo 71, né, que declarou a sua constitucionalidade, ainda assim, né, claro, na hipótese de ser ultrapassada essa barreira, nós entendemos que, ainda que se vá fazer esse tipo de análise, entendemos que há sim, a ocorrência de dois pressupostos, né, que estão aí de acordo com o entendimento do STF, né, que não, de forma alguma, inviabiliza a terceirização na atividade pública, que seria a ausência de culpa, né, o fim vigilando, no caso, e o dano. No caso, foi demonstrado aqui que não houve uma fiscalização adequada da prestação da atividade, né, nos autos, em pontos bastante, de forma bastante clara, inclusive ausência de depósitos de FGTS, né? Então, além disso, né, houve desvio de dinheiro, né, dos bancos né, no caso naquela época pela empresa, o que gerou inclusive várias ações criminais que até hoje se encontram em curso, inclusive onde os bancos pedem a restituição desses valores desviados, o que mostra sobremaneira que, de fato, não houve uma fiscalização adequada. Lembrando que essa fiscalização ela não é só no momento de disputa da licitação, né? Depois que você assina o contrato, há diversos dispositivos da própria Lei 8666 que permite que essa fiscalização deve ser feita. É uma cláusula obrigatória desses contratos quando se trata de empresas que têm o capital público. E, nesse sentido, entendemos que não houve, né? Houve uma omissão dos bancos e até uma fiscalização falha, né? O que levou, infelizmente, a situação, a um desfecho da situação da pior maneira possível, né? Com encerramento das atividades, demissão dos empregados, ficando para trás uma parte importante de parcelas rescisórias e que entendemos que, uma vez cumpridos esses requisitos de culpa e dano, entendemos que até por uma questão de justiça, já que estamos tratando de situações de 2013, né? Ou seja, mais de 10 anos. Parcelas importantes de pagamento para esses trabalhadores não ficaram contemplados, ficaram para trás, né? E entendemos que, obviamente, os bancos sofreram prejuízo ali, mas nem se compara ao prejuízo do trabalhador, né? Que é a parte suficiente na relação, entendendo que esse tipo de situação narrada, infelizmente, ela acontece no segmento de transporte de valores, né, de desvio, né, quebra de empresa. Acredito até que isso esteja dentro do risco, né, contratual, que deve ser, com certeza, foi analisado pelos bancos e que tem muito mais condição de arcar com esse prejuízo do que a parte insuficiente que são os trabalhadores, inclusive destacando a própria natureza dessa justiça especializada que deve primar pela tem toda a sua especialidade em relação à tutela das relações trabalhistas, considerando ainda a insuficiência dos empregados. Eu agradeço a atenção. Muito obrigado, doutor Caio. Doutor Pedro Henrique, quer fazer uso da palavra? Ou... Sim? Sim, Excelência, Tem rapidamente. a palavra, pelo tempo regimental. Muito obrigado. Muito em linha com a proposta de voto do ministro Alberto Balazeiro, a gente gostaria de frisar o embargado de que não se trata de terceirização típica. Inicialmente, o acórdão paradigma trazido no recurso de embargos, ele fala sobre vigilância. E a questão dos autos aqui é sobre transporte. São duas situações diferentes que não permitem que
o dissenso jurisprudencial seja formado. No voto turmário da segunda turma, da ministra Maria Helena Malman, ela trouxe também outras decisões da primeira, da oitava, da terceira e da quinta turma, todas em consonância com a decisão colegiada da segunda turma. Me surpreende o adverso trazer que é fato incontroverso a terceirização típica. Não é. E ainda que fosse, até a instância ordinária, não havia qualquer alegação de conduta culposa do banco, ou mesmo de falha na fiscalização. É bom lembrar que o contrato de transporte de valores foi encerrado porque houve uma divergência de valores de 30 milhões de reais, que não foram localizados, além da falta de abastecimento de caixas eletrônicos, que geraram prejuízos aí na ordem de 3,5 milhões de reais. Com essas breves exposições, o banco vem aqui aderir a todas as razões da proposta de voto do ministro relator. Muito obrigado, excelência. Obrigado, doutor Pedro. Ministro Balazero, algum acréscimo de fundamentação? Pois não, presidente, sim. Eu acho que, cumprimentando os dois patronos que sentaram oralmente, eu acho que aqui existe uma tentação a adentrar um debate que não existe no processo, né? E a questão é que não é que eu concorde com a visão que foi externada de que há ou não há terceirização. O fato é que aqui não houve esse debate de terceirização no acórdão. Há o debate fixando de que há apenas um contrato comercial. Então, não há como falar em especificidade, porque não há intermediação de mão de obra registrada no acordo, e sim um contrato comercial, tanto no TRT quanto na turma. Ademais, presidente, a súmula 331 ela pressupõe ciência de terceirização. E eu não estou dizendo aqui que está certo ou está errado. O que é certo e técnico é que, nessa instância, não tem como reabrir para dizer que houve terceirização ao invés de contrato comercial. Então, é uma questão fática e fixada. Por essa razão, presidente, eu mantenho o voto. Obrigado, ministro Alberto. Indago se há divergência. Senhor presidente. Ministro Augusto César. Presidente, na verdade, não obstante as considerações trazidas pelo ministro Balazero, eu percebo que o objeto desse contrato ele está bem divisado aqui, não é? Porque a egrégia turma, ao decidir, ela se refere ao fato, e, ao se referir ao fato, diz, de fato, nesse tipo de contrato, as empresas contratam apenas o transporte de valores, sem qualquer imposição de prestação pessoal do empregado em suas dependências. Nas atividades de coleta e transporte de valores dentro dos estabelecimentos, os trabalhadores não estavam vinculados a qualquer posto de trabalho das tomadoras, não havia contratação de prestação pessoal de serviços, mas sim contratação de resultado, pois as empresas envolvidas não tomavam serviços pessoais dos trabalhadores para a configuração do liame da responsabilidade subsidiária. A minha impressão, presidente e senhores ministros, é que essa situação se assemelha muito àquela que nós estamos a considerar no 1122, dígito 19, 2015, que é um processo da minha relatoria, em que eu encaminhei voto decidindo, ministro Balazero, no mérito, se havia terceirização ou se havia contrato apenas de natureza comercial. O meu voto foi no sentido de conhecer e prover os embargos para compreender que havia terceirização segundo precedentes que eu citei na ocasião, especialmente o EDRR 35540, dígito 50, 2007, daqui da SDI1, e o 1887, dígito 75, de 2012, também aqui da SDI1, de 2010 e de 2017. Antes de o ministro Guilherme Caputo Bastos pedir vista, e ele já apresentou o seu voto, está aguardando para ingressar em pauta, houve a colheita dos votos dos ministros presentes e 5
dos senhores ministros me acompanharam e 4 votaram no sentido de não conhecer daqueles embargos. Então, presidente, me parece que talvez seja assodado de nossa parte nós julgarmos esse processo sem julgarmos antes o 1122, porque há o risco, né, de essa decisão ser compreendida, esta agora, do 2647, como uma decisão que teria fixado jurisprudência a respeito de haver uma relação de natureza comercial e não uma terceirização propriamente. Eu quero dizer que não me parece que esse tema seja um tema de fácil resolução. Compreendo que há um debate aceso, e o ministro Balazeiro e o doutor Pedro Henrique, inclusive, da tribuna, se referem a vários precedentes de outras turmas. Não se referiram à sexta turma, porque a sexta turma agora, recentemente, decidiu no sentido inverso, mas eu posso pedir, evidentemente, vista regimental, mas, se Vossa Excelência entender que é o caso, nós poderíamos aguardar o julgamento do processo, desse processo que eu estou me referindo, que é o 1122, dígito 19.2015.5.02.0074. Ministro Augusto César, esse processo que Vossa Excelência se refere está incluído na pauta da próxima sessão, de 18. Se nós pudéssemos adiar para concluirmos o julgamento na próxima Ou, se você sessão, ficar com vista regimental, pode trazer... numa sessão posterior. Não, na próxima sessão do dia 18, sem necessidade de publicação, porque Perfeito, é a primeira sessão tem razão. subsequente. Eu peço Podemos vista fazer regimental assim? com esse propósito. Perfeitamente. Presidente, Ministro Alberto. eu só vou fazer uma ponderação. É que esse caso aqui ele não tem tese. A gente não está dizendo que contrato de vigilância armada é contrato de terceirização. Simplesmente aqui, ministro Augusto César, aqui é a pontuação que eu faço. No outro, sim. Nesse aqui, simplesmente não tem tese. Não é que eu esteja, particularmente, afirmando, eu até penso que não é contrato comercial, que é terceirização do serviço, sim. Só que aqui não há tese. Essa tese não veio não voltou para esse daí. Essa é a grande distinção. No outro, sim, está se debatendo o tema de fundo. E eu, possivelmente, até nesses 5, eu acompanhei Vossa Excelência, agora, ministro Augusto César. Agora, aqui não há tese. Essa tese não vem para o voto, inclusive, esclarece isso. Eu não estou... Inclusive, as sustentações orais é que levam a essa discussão que não há no processo. Mas eu creio que é exatamente esse o objeto um dos objetos da vista regimental, não é, ministro Augusto César? Exatamente Aferir isso. esses Para que nós não pressupostos fiquemos debatendo técnicos do recurso de embargos, isso, não é? se há um suporte factual suficiente para que no outro que não há nisso, tal. Perfeito. Se nós julgarmos na mesma sessão e a próxima Sim. sessão, Pois não. sim, sem embargo de discutirmos a diferença. Pois não. Então, os demais aguardam. Após o voto do eminente ministro relator, no sentido de não conhecer dos embargos, o julgamento foi suspenso em virtude de vista regimental deferida ao ministro Augusto César Leite de Carvalho. Sustentaram, pela parte embargante, sindicatos empregados nas empresas de transporte de valores do Estado de Minas Gerais, o Dr. Caio Augusto Tadeu Carvalho de Almeida, e pelo Banco do Brasil, o Dr. Pedro Henrique Lázaro Santinho. Próximo processo.